Lonax, protege muito mais, apresenta webinar com especialista. Olá, como vai? Muito boa noite. Grandes marcas, um grande projeto começando hoje, né? O primeiro webinar da Lonax, do Lonax Play em 2026, o primeiro de uma série até o final do ano. A Lonax leva para você informação genuína, pertinente, com um grande especialista que vai falar para nós sobre um setor que vem sofrendo uma mudança estrutural nos últimos 5 anos, principalmente. Um setor que mais que dobrou o faturamento bilionário nos últimos 5 anos, né? E para isso nós convocamos uma grande referência, um fundador da Universidade Corporativa de Material de Construção, inclusive, um grande pedagogo com impacto em mais de 150 mil alunos, atuação em vários continentes do mundo, do planeta, enfim. É um momento muito especial para nós aqui do projeto Lonax Play iniciarmos este webinar em 2026. Então, sem mais demora, eu vou abrir um canal com o nosso especialista que vai traçar atenção para você que se inscreveu no nosso canal, que vai mandar a pergunta. Nós vamos selecionar algumas perguntas que concentrem a dúvida da maioria, claro, para encaminharmos ao professor Joaquim Ramalho, que foi, como eu disse, fundador da Universidade Corporativa de Material de Construção e tem uma atuação muito forte e intensa em grandes associações representativas da indústria e também do varejo, a Anamaco e a Abrimate. Então, vamos abrir um canal com ele, com o professor Joaquim Ramalho, que está conosco para dar essa aula nesse webinar, nesse primeiro webinar em 2026, nesse projeto novo do projeto Lonax Play. Professor, uma ótima noite e uma grande aula com muita informação para quem precisa entender esse cenário, esse ecossistema, né, do varejo de material de construção no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, que é a aula que o senhor vai dar hoje. Muito grato pela sua presença e pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com esse público seleto, né? Público da Lonax. E estou aqui em São Paulo, já depois de passar ali pelos Estados Unidos, Alemanha, Áustria, chegando aqui para conversar com cada um de vocês sobre um segmento de grande importância, se não um dos mais importantes com relação à referência à riqueza nacional de qualquer país, que é o segmento material de construção. Como foi citado, eu sou fundador da Universidade do Segmento, a Unimaticom, e de 23 anos para cá eu venho aprendendo e me relacionando com a indústria, o comércio e o prestador de serviço. Então, como é que eles deveriam estar conversando no mercado expressivo da nossa riqueza nacional? Mas para nós iniciarmos esse processo, eu como professor mesmo de carreira, trabalho com avaliação, recuperação de empresas, eu vou muito no chão da loja, no chão da fábrica. Então, o que nós vamos conversar aqui é a nossa prática, o nosso dia a dia. Para nós iniciarmos, eu chamo então essa primeira reflexão que nós vamos lançar na telinha, que não tem como fugir dessa ótica chamada política econômica e o nosso varejo Maticom. Não tem como fugir daquilo que acontece na política, que vem para dentro da empresa, e o que acontece na empresa também vai refletir na ótica nacional em termos de políticas econômicas, em grau maior ou menor e assim por diante. Mas é importante trazer algumas considerações que, para nós iniciarmos, eu gostaria de chamar uma palavra que vai nos acompanhar durante esse período que nós vamos estar conversando, que é uma palavra chamada expectativa.
E aí está a nossa reflexão, que é a expectativa que traz o pensar da tomada de decisão hoje com olhar no futuro. Então, de novo, a nossa decisão de hoje com olhar no futuro. E esse olhar pode trazer o futuro para próximo de nós ou pode simplesmente afastar o futuro de nós. E o que faz esse afastar ou trazer para próximos a nós? São as expectativas. E é isso que eu quero que grave ou segure essa primeira palavra chamada expectativa. E ela sofre todo um contexto, essas expectativas, do que acontece na economia. E aí vem o exterior, o meio ambiente, a política fiscal, monetária, todo aquele contexto que nós todos os dias recebemos uma enorme carga de informações e que nem sempre dá tempo de parar e refletir. Veja, principalmente o varejo, que é para poucos, não é fácil. Muitos deles é de domingo não dá tempo para parar e refletir, porque o dia a dia exige. E aí é preciso entender, então, o que isso faz, essa rotina, é mexer com as nossas expectativas, com esse volume intenso de informações que nós recebemos todos os dias. Então, vamos pensar da seguinte maneira. O futuro pode estar longe ou aproximar-se em função dessas expectativas. Então, vamos segurar a primeira sensação da expectativa. Gostaria de destacar que material de construção está no seguinte patamar. Dentre as 3 necessidades básicas do ser humano, a primeira é a alimentação, o Brasil conseguiu equacionar. A segunda é o vestuário, o Brasil conseguiu equacionar. O terceiro é moradia, o Brasil não conseguiu equacionar. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Veja que moradia, o Brasil ainda não se ajustou. Isso é muito ruim, claro. Nós precisamos de fazer urgentemente 20 milhões de moradia e nós temos cerca de 6 milhões de moradia que sequer tem banheiro dentro da casa. Isso é muito ruim. No outro olhar, isso é muito bom porque cria uma expectativa de uma grande oportunidade. Então, pense nas suas expectativas. De um lado, nossa, é uma tristeza, o futuro está longe. Mas em função das oportunidades, você fala, opa, peraí, o futuro está mais próximo do que eu imagino. Eu tenho uma enorme oportunidade, porque eu vou estar atuando, ou se já não estou, devo atuar no segmento material de construção. Olha que interessante fazer essa nossa primeira reflexão. Mas para pensarmos um pouco mais nessa questão de atuarmos, né, no segmento material de construção, nós também precisamos fazer uma reflexão do que aconteceu no ontem, do que está acontecendo no hoje, as nossas necessidades e as perspectivas. Então, está aí uma reflexão ontem, hoje e amanhã, que nos faz nos posicionar claramente como é que muda de forma muito prática a atuação do dirigente e do gestor de varejo de material de construção. Eu tenho 30 anos de prática de avaliação e recuperação de empresas. Geralmente eu sou chamado na missa de 7º dia, ou seja, quando faltam os 100 milhões, porque quando sobra ninguém lembra da gente. Então nós chegamos numa condição muito difícil, que a empresa está passando e assim por diante. Mas quando você começa a mudar o olhar da visão interna, as potencialidades da empresa e o potencial de mercado, começa a mudar o olhar e a percepção do que é o segmento e as suas necessidades de ter que fazer um diferencial para se destacar. E aí, vamos a alguns números para nos fazer entender e nos posicionarmos melhor. Se percebermos nos últimos anos, de 20 até 2024, 25 ainda está fechando, o PIB do Brasil saiu de 7,6 trilhões para 11 trilhões. É um número expressivo. Mas o PIB do varejo de material de construção também cresceu. Ele saiu de 175 bilhões para 233 bilhões. Olha só que salto, né? De 175 bilhões para 233 bilhões. Mas aqui chama a atenção um detalhe que é importante para quem está nesse olhar, nessa percepção do varejo. Se percebermos ao longo desses anos, o varejo não conseguiu, de Maticom, acompanhar o crescimento do PIB.
olha como é importante. Apesar de 175 tornar-se 233 bilhões, o varejo não conseguiu acompanhar o PIB nacional. O que aconteceu? Nós perdemos no varejo 14 bilhões de reais do faturamento. Mas perdemos em função do quê? Porque a concorrência do varejo é a compra do celular, a reforma ou o conserto do carro. Ou seja, o dinheiro acaba sendo direcionado para outras funções, outros valores, e deixando para o segundo plano a reforma, a ampliação e a construção. Então, as nossas expectativas começam a ter uma dinâmica nesse processo que imaginamos um forte crescimento, mas poderia ser maior. E a nossa perspectiva, logo nós vamos estar já falando sobre ela, do atual 233, nós temos uma força de venda para chegar em até 544 bilhões de reais. Isso não é mágica. É só a necessidade do atual cenário dos 74 milhões de homicídios que tem no Brasil. Então, se nós começarmos a vislumbrar, no primeiro momento, a posição do desempenho do varejo, ele está sendo negativo no desempenho. E aí tem 2005, ou seja, ele cresce, mas não na mesma velocidade de alguns setores. Por quê? Porque o setor está sabendo se posicionar melhor na comercialização do que o próprio varejo material de consumo. De novo, olha as nossas expectativas. Isso é ruim, mas é bom porque cria uma percepção de oportunidade. Veja que em 2025 o material de construção teve uma queda de 0,2%. E para 2026, eu fiz parte aí do Conselho de Administração das 50 maiores indústrias do Brasil, participei da reunião, e o crescimento para 2026 é na ordem de 1%. Então, olha as nossas expectativas. 1% é um resultado. Significa que nós teremos lojas vendendo mais 20% e lojas vendendo menos 20%. O importante é saber em qual desses grupos você quer participar, no mais 20 ou no menos 19. E isso nós vivenciamos no dia a dia. Então, apesar do forte crescimento, ele não acompanha ainda o crescimento de alguns setores da economia que compõem a riqueza nacional. Se nós pensarmos um pouquinho mais, que aí vem a questão da próxima reflexão, nós vamos pensar que o que fazer na prática para buscar esse possível 540 bilhões de reais, que é o potencial de consumo do varejo. E aí começa a seguinte percepção. Eu tenho conversado com a indústria, as grandes empresas, o varejo e os instaladores, pedreiro, eletricista, encanador e assim por diante. Hoje, o mercado, nós sofremos muito, todo mundo sabe, com a questão da mão de obra. Não tem mão de obra. Se o Brasil crescer um pouquinho, não tem como atender a mão de obra. Então, essa reflexão traz aquele pensar da expectativa. Isso é ruim porque não temos mão de obra. Mas é bom porque aquele que tiver um pelotão de mão de obra vai ter muito o que fazer só pelas necessidades e perspectiva de crescimento do varejo e do segmento material de construção. Porém, nós discutimos muito, através da universidade corporativa, que nós temos o MBA, a pós, a graduação, o ensino à distância, assim por diante, e temos atuações também fora do país. A cada momento, nós reforçamos a necessidade de repensar esse segmento. Por exemplo, a indústria não sabe falar com a loja não sabe falar com o cliente e o cliente não sabe o que compra. Olha só. A indústria não sabe falar com a loja não sabe falar com o cliente não sabe o que compra. E o nosso papel na universidade é diminuir essa distância para que possamos buscar os 540 bilhões, que é o nosso potencial de consumo de material de construção. E a questão da mão de obra não é só do pedreiro, do eletricista, encanador. Não tem mão de obra para atuar na própria loja. O que mais nos solicitam hoje em termos de universidade são líderes, vendedores,
gestores de ciclo de caixa. Só para reforçar um pouco, das 600 empresas com as quais eu tive oportunidade de atuar, 92% não sabe fazer preço do produto. Vejam a preocupação. Fazer preço de produto é algo que todos deveriam ter muito na prática, mas ainda não tem. É como se as empresas hoje têm um sistema de gestão, né, de emissão de nota, custo, preço, estoque, mas sequer utilizam 30% do sistema. Então, esses detalhes vão somando, fazendo com que nós possamos perder a capacidade de venda por poder e necessidade de atender como saber vender, e o que é pior, vender com o preço errado. Então isso é difícil, é triste nas expectativas, mas é bom como oportunidade para nós, inclusive, que trabalhamos na questão de atuar, explicar, capacitar e preparar o lojista a vender mais e melhor. Então, nesse sentido, esses 14 bilhões têm o porquê, e a culpa não é do mercado, a culpa é nossa. Olha só, vou repetir, a culpa não é do mercado, a culpa é nossa. E só para reforçar que não é a culpa do mercado, nós na universidade todo dia recebemos várias ligações do pessoal mandando mensagem, WhatsApp, e de repente alguém liga, professor, fala meu querido, o que aconteceu? Está desesperador, o mercado acabou, aquela história do desespero, né? E como nós conhecemos e fizemos um trabalho com todos os municípios do Brasil, nós perguntamos assim, querido, onde está a sua loja? Ah, minha loja está em Caruaru. Aí eu levo lá, puxo, Caruaru consome 440 milhões de reais de material de construção. Então, a cidade consome 440 milhões de material de construção. E eu pergunto, a sua loja vende quanto? Professor, eu vendo 10 milhões. Peraí. Se a sua cidade consome 400 ou 440 e você vende 10, o problema é mercado? Não. Então, percebe que só esse momento já faz com aquele gestor, o dono da loja, falar assim, peraí, eu que estou parado no tempo. Eu preciso rever o meu processo de posicionamento de loja, de atendimento, de conhecimento e de oportunidades. Então, aquela expectativa que a princípio estava com o futuro distante, com essas informações ele começa a trazer o futuro para próximo dele. Porque ele começa a ver, peraí, eu tenho expectativa sim. Eu que não estou sabendo trabalhar com essas expectativas e essas oportunidades. E são números expressivos. Hoje, contamos com 158 mil lojas de material de construção no Brasil e não tem um município que não tenha sequer uma loja. Porém, a forma e o jeito parece que padronizaram, né, do atendimento, de vender pedra, areia e cimento. E a todo aquele que entrega e é fornecedor de loja de material de construção, eu vou dar algumas sugestões, que aí, professor, mas como é que eu preciso ir? Eu tenho que melhorar a minha performance de venda se os produtos são todos iguais. Se você vender um produto, você vai ser igual a todos. Então, não se vende tinta, se vende casa pintadas. E assim por diante. Então, a lógica da venda não é vender o produto, mas o serviço, o valor agregado do produto. E isso nós pecamos muito no varejo de material de construção. Nós fazemos muitas vezes cliente oculto, né, nas lojas de material de construção. E olha que pecado, hein? Veja se você não está inserido nisso. O cliente oculto muitas vezes vai na loja com um orçamento de R$ 1.200 a R$ 8.200, com um orçamento para realizar a reforma e construir um banheiro gourmet. Então o cliente chega, cliente oculto, eu quero fazer um banheiro gourmet. Fomos em 42 lojas. Sabe quantas pessoas perguntaram o que é um banheiro gourmet? Das 42 lojas, ninguém. Então, o pico de venda daquele orçamento do banheiro gourmet foi no máximo R$ 2.000, podendo chegar a R$ 8.200. Mas por que não se teve uma performance melhor? Porque o vendedor teve medo, receio, vergonha de perguntar, por favor, mas o que é um banheiro gourmet? E o banheiro gourmet é o banheiro ao lado de uma churrasqueira. Ele mostrou, inclusive, o desenho.
pronto, abriria-se uma oportunidade de venda melhor e maior. Então, veja que o varejo tem esse potencial, o mercado tem o potencial, mas pecamos na abordagem e no conhecimento do produto. E uma outra atenção que nós devemos chamar também, que é a questão lá da indústria, a indústria muitas vezes entrega o produto na loja como venda terminada. E nós temos que pensar que a venda tem um único foco, o cliente. E nós temos que pensar no cliente usando a loja como palco de todo dessa apresentação e performance de venda. E nós pecamos muito nisso. Entregamos a loja achando que ela vai ter recursos, inclusive informações suficientes para poder saber vender o seu produto. E não tem. E principalmente eu gostaria que vocês gravassem uma frase que é: qual é a pessoa mais importante para a empresa? É o cliente. Mas qual é a pessoa mais importante na empresa? É quem está à frente do cliente. E é justamente aí que nós pecamos. As pessoas que estão à frente do cliente, que é a hora da verdade, não estão preparadas para atender o cliente, que tem muitas dúvidas sobre o que está comprando. Então, ficamos num potencial realizar dos 235 bilhões de reais, que é um bom número. Mas se nós ajustarmos a forma de poder saber atender, nós podemos chegar a 540 bilhões de reais. Vejo que esse é um desenho que nós estamos sentindo na pele, que é a falta não só a mão de obra do pedreiro, eletricista, inclinador, mas aquele que atende. E nós temos vendedores, quando chegam a determinado patamar de venda de R$ 1.800, não quer vender mais. Você tem que contratar mais vendedores para poder abastecer a sua loja e procurar estabelecer as suas metas e assim por diante. Então, esse é o nosso dia a dia na universidade, atendendo às necessidades e levando a reflexão para que a loja possa ter uma melhor performance de atuação e de venda. Então, vejam o que nós pensamos nesse nosso primeiro bate-papo aqui, que eu acho fundamental. Aqueles que estão participando só desse nosso encontro promovido pela Lonax, por exemplo, eu lhe garanto, com algumas informações vai estar 10 passos à frente de muita gente. E quando nós chegamos na loja, sequer sabe fazer preço, e uma questão que ninguém responde, né, nas avaliações de recuperação de empresas: quanto custa o seu dinheiro? As empresas não têm esse conhecimento. Quando a empresa não tem o conhecimento quanto custa o dinheiro, como é que ela vai dizer que teve 3 ou 4% de resultado no final, na última linha? Fica difícil. Então vejam que o segmento Maticom é a referência para alavancar toda e qualquer economia no mundo, porque ela proporciona essa força de alavancar a riqueza, mas nós sofremos na base da capacitação e conhecimento do próprio setor. A indústria está muito distante do varejo, que está muito distante do cliente, que está perdido. Resultado, perdido, ao invés de ele ir para reforma, uma construção, ele acaba indo para o celular, para o carro e assim por diante. E aí foi o que nós citávamos, né? Nós perdemos 14 bilhões de reais de sobrefaturamento nos últimos 4 anos. É muito dinheiro. Com isso, o que nós trazemos à reflexão? Ainda sofremos com a entrada, né, os entrantes aí dos famosos, vamos chamar assim, de chineses, que é o mundo, né? Hoje a universalidade do comércio não tem bandeira, não tem barreira. E essa entrada, nós temos aluno hoje, por exemplo, na China, comprando, trazendo para cá. Olha, veja que interessante, aluno vai na China, compra produto e distribui nas lojas. Mas e a indústria nacional? Aí tem a indústria nacional que vem direta, mas e a loja? E eu tenho loja hoje que nós começamos a exportar para o mundo árabe, e a indústria não. Percebe como está o nosso cenário hoje, do segmento material de construção? Só para reforçar, a indústria vendendo direto, esqueceu da loja. A loja pega e importa direto, esqueceu da indústria nacional. E tem a loja exportando direto para o mundo árabe. E aí vem ainda o conceito desse cenário que é a entrada, né, os entrantes do mundo chinês.
que há um crescimento de valores expressivos, né? Nós estamos falando de bilhões e trilhões, dependendo do olhar do momento que você está trabalhando. E eles têm toda uma lógica de fazer presença, porque o poder, e aí vem uma discussão que está sendo muito aberta hoje, né? Que é o poder do mundo digital, do e-commerce, etc., né? Que não tem como fugir pela atualização. Como todos nós estamos numa rede chamada esse mundo pequenininho de celular, todos nós estamos presos a ele, e muitos não sabem ainda discernir as mensagens, ficam presos. Nós estamos recebendo um impacto muito forte de um crescimento explosivo pelo e-commerce, porque facilita a vida. E aí eu chamo a atenção um detalhe para o lojista e aqueles que entregam produtos para o lojista. Muitas vezes o cliente vai na loja, escolhe o produto e decide: é esse produto que eu quero comprar. Muito bem. Mas ele chega na loja e não compra. Ele decidiu qual produto, mas não compra. O que ele faz? Vai para casa e pesquisa. Aí ele toma a decisão. Portanto, a loja corre o risco de ser apenas uma vitrine, porque ele vai comprar daquele que ele entrega com segurança na sua casa. Então, como estar presente na mente do cliente na hora que ele vai tomar uma decisão quando vai fazer a compra? E aí só tem um jeito. É a experiência que o cliente tiver ainda no momento que ele está na loja. E qual é a pessoa responsável por isso? Aquele que está à frente do cliente. E é aí que nós estamos pecando. E nós estamos falando com uma entrada de valores de trilhões, né? Em todo tipo e nível de produtos, é uma invasão de todo canto. Por quê? Porque temos um mercado de potencial carente, até mesmo entendimento de produto. E como nós precisamos e queremos e gostamos de algo que facilite a nossa vida, você fala assim: eu peço e entrego. E só para uma reflexão, em 2004, eu fiz o primeiro Congresso Brasileiro de Material de Construção e transmiti ao vivo pelo celular. Estava aqui no Anhembi, lotado, só material de construção presente, assim por diante. Quando eu lancei no telão a transmissão ao vivo pelo celular, o que me perguntaram: professor, mas o que eu faço com isso? E hoje todo mundo brinca com a TV no celular. Veja que interessante esse posicionamento. Então, a lógica do financiamento, por exemplo, de produto e mão de obra, que nós também trabalhamos e lançando, então, e ainda estamos patinando nisso, enquanto o mundo está entrando com o facilitador do e-commerce, entregando na sua casa também material de construção. Então, como fazer frente a isso? E aí vem o único possível remédio: educação. Então, perceber o ontem da evolução do segmento, da sua importância, da necessidade, 20 milhões de moradia é muita coisa, evidentemente, da lógica de ter um potencial que o mercado já se apresenta com 540 bilhões, e aí vem a pergunta que as indústrias nos fazem: professor, como pegar um pedacinho desses 540? Aí vem o lojista: professor, como pegar? Mesma coisa. Então, se nós não diminuirmos a distância da indústria, o comércio, o prestador de serviço, vamos ficar discutindo o assunto e o 540 vai estar ainda estacionado. O que nos leva a uma série de reflexões, por ser um segmento que fala assim: mas tem alguém que se destaca? Tem. Nós temos lojas, fizemos agora um circuito de palestras no Mato Grosso, 17 cidades, etc. E recebemos agora a resposta que tem lojas que cresceram 17%, 40%, 19%, e teve loja em Sinop que multiplicou 3 vezes o faturamento. Qual é a mágica? A mágica é que ele percebeu que a cidade dele é muito maior, consumindo material, e ele parado atrás do templo e atrás do balcão. Quando ele se posicionou, e aí posicionamento eleva no mínimo 20% ao faturamento da loja, ele começou a perceber que ele poderia avançar ainda mais. E hoje ele já está com 3 vezes o faturamento e vai duplicar nos próximos períodos, com certeza, no mesmo mercado, com o mesmo produto.
Por quê? Porque ele está fazendo de forma diferente. Então, nesse contexto, o que nos traz uma reflexão, que aí é uma dessas, que é o vendedor pobre que tornou-se rico, né? Que é uma das reflexões que nós temos aí na apresentação, que é qual é a lógica de você fazer de forma diferente. Então, é sair da sua loja, perceber o mercado, entender o que está acontecendo no entorno da sua loja, trazer a indústria para você entender melhor o produto e mudar o argumento de venda para o cliente e promover e provocar o mercado para que você possa aumentar vendas. E tem uma série de exemplos nesse sentido, bem prático. Nós estivemos atendendo lojas aqui no interior de São Paulo, por exemplo, que eu chamei o vendedor e falei assim: olha, você é um excelente vendedor, eu quero que você vai visitar hotéis e motéis, não é para consumo, evidentemente, mas eu quero que você vá vender economia de energia. Ele falou: como? Vá e fala assim: ó, estou aqui para lhe proporcionar economia de energia. Quando você fala economia de energia, o cérebro já comprou a ideia. Economia nos interessa. E a pessoa fala: mas como é que eu compro a energia, como você está me dizendo? Ele falou: vamos trocar as lâmpadas? E ele trocou as lâmpadas. Resultado, caiu o consumo de energia, lâmpadas LED. No segundo, olha, lá trocou, por que você não troca? Ela já está economizando, também trocou. Ou seja, nós vendemos economia de energia. E o que entregamos? Lâmpadas. Então tem todo um conceito de você fazer de forma diferente em cima do mesmo produto. E uma das coisas que facilitam isso é entender o conceito do cérebro, como ele trabalha, qual é a consciência do cérebro na e para as vendas. E isso nós trabalhamos ao longo de um bom tempo. Né? Todos nós entendemos, às vezes, que tudo que geralmente fazemos é da esquerda para a direita. Você anda da esquerda para a direita, você escreve da esquerda para a direita. Você entra numa loja, geralmente você faz o caminho da esquerda para a direita. Isso traz um conceito fundamental: mudança de layout dos produtos na loja. O que significa? Os mercados já entenderam isso, os supermercados. Você entra no mercado, piso branco, já diminui a velocidade, e toda a oferta está no seu lado esquerdo, para você olhar aquela oferta, senão você passa direto, vai para a direita, e todo o seu lado esquerdo você acaba não sendo percebido como produtos ofertados ao cliente. Então, toda a oferta é para a esquerda, para forçar ele a perceber que tem produtos naquela área. E só para destacar, um aluno, dono de loja em Goiânia, falou: professor, isso não funciona. Eu vou provar que não funciona. Ele mudou, as vendas caíram. Ele voltou, as vendas, professor, realmente funciona. Então, são detalhes que, ao entender a lógica, por exemplo, nesse caso do layout, a média de layout nas mudanças é de 35% a 45% de aumento nas vendas. E o posicionamento do produto na loja, que vai fazer você sendo destacado naquela hora da necessidade do cliente em fazer a compra. Então, são várias experiências que ao longo do tempo nós estamos e realizamos para destacar que de todo esse cenário de 235 bilhões de reais, tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa pronta, mas ao mesmo tempo precisa de alguém para lapidar isso e entender qual é a lógica do cliente no mercado para comprar produtos Maticom. E aí tem uma série de outras referências, como, por exemplo, pessoas que vão numa loja comprar torneira, ninguém explica a ele que determinadas torneiras economizam água. Assim como os vasos sanitários economizam água. Então, não há o entendimento do produto, porque aquele que está à frente do cliente, a pessoa mais importante da empresa, não está preparada para isso. Com isso, imaginamos que isso só acontece no Brasil. Também não é assim. Nós tivemos aí na necessidade, quando eu vou para os Estados Unidos, professor, eu preciso de mão de obra e produto. Na Alemanha, mão de obra e produto. Na Áustria, na África, todo lugar. Por quê? Porque parece que a rotina do varejo faz com que você não perceba, pela rotina, evidentemente, as necessidades que estão presentes dentro da loja. E, da mesma forma, a necessidade que a indústria precisa conversar de forma diferente com o varejo.
e somarem forças para entender a necessidade do cliente. Veja, nós temos aqui uma indústria que tem uma tinta que, se você pintar o seu ambiente com aquela tinta, uma hora depois ela consegue capsular as bactérias nocivas à saúde e prendê-las na parede. Você gostaria de uma tinta dessa performance? Todo mundo. No hospital, na sua casa, em todo canto. Eu pergunto, mas por que eles não evoluem tanto nas vendas como deveriam? Porque eles vendem tinta. E não é tinta, é saúde. Quer dizer, olha o discurso que você tem que mudar para ser entendido no mercado com aquilo que você está entregando. Então, a palavra hoje que nós mais entendemos, que é a mais procurada no mundo, até pela condição da política econômica mundial que está acontecendo, é a palavra segurança. O seu cérebro, tudo que tem segurança, acaba comprando naturalmente pela palavra de estar seguro daquilo que eu estou fazendo. Então, na sua venda tem que ter o quê? A palavra segurança. Meu produto leva a segurança para proteger o seu bem patrimonial, ele protege o seu bem patrimonial, porque isso já está intrínseco na necessidade do ser humano em buscar a palavra segurança. Olha que interessante. E a outra, que é um pouco mais objetivo, principalmente na gestão do varejo, há uma necessidade de rever a questão até da administração do ciclo de caixa de uma empresa. Vejo que se tem dificuldade de fazer preço, quanto mais dificuldade em falar e discutir ciclos de caixa de uma empresa, que dá uma performance de venda maravilhosa. Só que a venda começa principalmente pela compra. Tem muitos erros nas compras realizadas pelas lojas, e a indústria não está se aproximando para orientar esse processo. A indústria que perceber isso e conversar melhor com a loja, com segurança, vai ter melhor performance de venda. Isso nós vivenciamos na prática. Por quê? Porque ao chegar a gente já sabe exatamente onde é que estão as dores e vamos justamente agir naquilo que mais prejudica. Inicialmente, compras, formatação, layout, relacionamento e preparar aqueles que estarão à frente do nosso cliente. E o mercado tem esse potencial. O mercado traduz claramente a necessidade que se você mexer, você vai ser entendido e você vai aumentar a performance de venda. Porque você vai fazer venda de forma diferenciada, entendendo a necessidade do cliente. E aí, nós trabalhamos na questão dessa lógica da performance de venda, mas trazendo a reflexão de que o primeiro passo é como e por onde o segmento material de construção pode promover esse crescimento, né? Esse entendimento do crescimento e desenvolvimento do setor e da própria empresa. Quando todos perceberem que material de construção é uma das 3 necessidades básicas do ser humano. Então, voltando lá, nosso início da conversa, né? A expectativa que afasta o futuro, traz ele próprio, para próximo de você, está fundamentada naquilo que nós alimentamos e do que extraímos da economia. É o olhar interno da empresa e o olhar externo daquilo que acontece no entorno, na ótica política e econômica, da própria empresa. E nesse sentido, quando as pessoas falam assim, professor, mas toda empresa tem um potencial de crescimento? Toda, mas o mercado está ruim. Está ruim. 235 bilhões realizado. Só no varejo. Se somarmos o Constru Business, que aí vem a construção e assim por diante, está quase 10% do PIB nacional. É muito dinheiro. E quando você começa a comparar o seu desempenho para esse mundo que lhe cerca, você fala, nossa, eu tenho muito para crescer. O que eu preciso fazer diferente? Aí entra a universidade, que traz esse bojo de experiência e vivência para dizer, olha, seu caminho não é esse, seu caminho é aquele. Tal qual, um dos itens que facilita muito para toda e qualquer empresa, principalmente varejo e indústria também, chama-se posicionamento. Preste atenção nessa palavra, que eu garanto que a sua empresa cresce e vai crescer se você prestar atenção nisso.
Posicionamento é o mesmo que dizer a diferença entre o dom e o sonho. Geralmente eu pergunto para os alunos, qual é o meu dom? Ah, o dom da aula, o dom da palavra, e assim por diante. Eu pergunto, qual o meu sonho? Ninguém sabe. O meu sonho sempre foi pilotar um caça. Não fui competente. Qual o meu castigo? Dar aula no ITA, dentro da Embraer, vendo fabricação de caça. Mas o que isso tem a ver com a loja? Quando a loja separar o dom do sonho, em vez de ficar sonhando e descobrir qual é o dom da loja, eu garanto aumento de vendas. Vou dar um exemplo. A loja é reconhecida como a melhor loja de entrega. Ela tem uma logística maravilhosa, pontual. Portanto, onde ela deve investir? Ser a melhor em logística. Esquece o resto. É como se o seu filho tivesse tirado 5 em português, 10 em matemática. Você vai lá e contrata um professor de português. Não. Se ele tira 5 em português, 10 em matemática, contrate um professor de matemática para ele ser o melhor do mundo em matemática. A sua loja também. Se é uma loja reconhecida, ou sua empresa reconhecida como tem uma excelente entrega, esqueça o resto. Seja a melhor empresa do mundo na entrega. Porque ter a melhor empresa, a melhor entrega, o menor preço, quer ser tudo e no fim não é nada. Então, posicionamento é um dos primeiros itens que nós devemos reconhecer nas nossas empresas para pegar um pedacinho desse mercado dos 235 bilhões do Maticom. Vejam que para tudo isso tem um exercício também que é fundamental, né? A gente sempre fala, nós falamos muito sobre isso, é ter a prática e o exercício da humildade. Toda empresa que não tem humildade de aprender está ficando fora do mercado. Não tem como. E o mercado cobra. Porque tem empresa que posiciona-se como está acima de um posicionamento, mas quem define é o cliente. Então, perde oportunidade, perde vendas no mercado que existe. Não é que não vai, ou está longe de existir. Então, essa forma do refletir, do pensar, da visão interna, de rever e ver o seu concorrente, como ele está fazendo, e fazer melhor do que ele. Procurar entender a dimensão e o tamanho do mercado e os buracos que existem para você fazer frente e participar. E saber naquilo que você é bom para se posicionar no mercado. E na parte interna, na ótica da gestão, rever os conceitos que a maioria, largamente a maioria, tem custo e preço errado e gestão de caixa errada. Isso somado faz com que a grande massa fique naquele patamar do crescimento do 1%, que é a perspectiva para esse ano de 2026. O mercado vai crescer 1%. Mas se você sair dessa ótica, ter a visão interna e ter a visão interna, cuidado. Você pode ir para o grupo do mais 20%, mas também pode ser o menos 19%, por isso que o resultado dá 1%. Então, a oportunidade é não veja a sua empresa nunca como uma foto, achando que aquilo é o ocorrido. Veja como um filme. Vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos um termômetro, bem simples, pega um termômetro e eu pergunto a cada um de vocês aí que está participando desse evento fantástico promovido pela Lonax e todos os nossos colaboradores. O termômetro, chego lá e tem 38 graus. Estou bem ou estou mal? Estou com 38, estou bem ou estou mal? Aí vem a primeira visão. Ah, estou mal. Tá, mas eu estava com 39. Ah, estou melhorando. E a outra visão? Não, eu estava com 37. Ah, então estou piorando. O que significa? Que o 38 tem uma informação de fotografia, mas não traz a realidade do que está acontecendo. E a maioria das empresas, principalmente o varejo nosso, o Maticom, está tomando decisão em cima da fotografia e não do filme. Por isso que acaba tendo uma performance não tão adequada com aquele que se planeja ou imaginava obter. E isso nós vivenciamos na prática.
Por isso, quando cita, professor, mas o mundo vai acabar, eu falo, se o mundo acabar, fica tudo sossegado, não precisa pagar mais nada, está tudo em dia. Mas a lógica é, quando ele passa a ter uma visão do ambiente e do seu potencial, com segurança muda o olhar e mudam essas perspectivas. E a outra lógica é que não tem como o governo, que até agora há pouco tempo prometeu, entre aspas, liberar 40 bilhões de reais, ainda não conseguiu, porque ele sabe que precisa e multiplicar esse efeito dos 40 bilhões, porque para cada R$1 que é investido no segmento, torna-se entre 8 a 12 reais multiplicando-se, que é o efeito multiplicador em cada R$1 no segmento. Olha a oportunidade que qualquer país tem e que nós temos em participar dessa evolução. Então, no ontem, um crescimento fantástico, positivo, porém, mesmo assim, perdemos uma concorrência, perdemos 14 bilhões de reais. No hoje, as condições que nós temos que enfrentar dos entrantes, a lógica da falta de mão de obra, da necessidade de rever o contexto de gestão, quer dizer, o nosso dia a dia, a nossa loucura, que é a rotina do varejo, e a perspectiva, no meu entender, maravilhosa, fantástica, são 540 bilhões para conseguir, desde que possamos praticar um olhar diferente sobre o nosso dia a dia num segmento tão importante. Então, o que fazer desse processo? Como é que nós entendemos a lógica de perceber as mudanças? Como é que eu vou bater de frente com o mundo que está aí trazendo produtos e entrando no mercado, aliás, grandes lojas, colocando lojas pequenas em bairros também para tentar, né, aumentar a força, o braço, né, e buscar uma amplitude maior na questão da sua área de atuação. Tem uma coisa que não dá para esconder, e é difícil os grandes concorrerem. Mesmo aquela lojinha de bairro, ele conhece o bairro, ele conhece as pessoas. Mesmo o grande home center que abre as lojinhas sofre muitas vezes porque ele não tem essa facilidade de conhecer o público local. E nós tivemos grandes home centers que tiveram que recuar com as lojinhas de bairro, porque no primeiro momento cria-se a curiosidade, mas depois volta a comprar na lojinha que faz parte do dia a dia dele pela confiança e tratativa. O que essa lojinha, ou essa pequena loja deveria, no meu entender, fazer é aproveitar essa aproximação do cliente e melhorar a sua lógica de gestão. E aí é onde há um grande erro e uma grande necessidade de performar, que é a gestão da ótica do dia a dia de varejo e multifunção. Nós temos lojas hoje que, se você pegar uma loja com 20 mil itens, 12 mil pode jogar fora. Você pega uma loja com 30 mil itens, nossa, 12, 15, pode jogar fora. Ah, professor, mas a minha loja tem 5 mil itens, com segurança, tem 800, você pode jogar fora. E aí você percebe que o seu olhar, quando você faz um trabalho dos produtos que realmente fazem acontecer numa loja, não é a curva ABC, porque ela não diz a verdade, hein? É outra coisa. Mas quando se trabalha o reconhecimento do produto de resultado dentro de uma loja, geralmente é assim, de 10 mil itens, 1.200 fazem a verdade, de até 6 mil você tem uma outra atenção, e de 6 mil para frente é uma outra tomada de decisão. Vou repetir, 10 mil itens, 1.200 fazem a verdade, o seu olhar é diferente com esses itens. De 1.200 até 6 mil é um olhar importante também, é verdade. Agora, a partir de 6 mil, geralmente você já toma outra decisão, e aí você começa a perceber a performance da loja e do seu desempenho econômico financeiro. E rever a questão do custo, né? Saber quanto custa o dinheiro, informação de preços e assim por diante. E depois reconhecer o tamanho do mercado e até que ponto está disposto a buscar uma pequena parcela a mais desse mercado, que eu lhe garanto, todos têm condições de performance de crescer, afinal de contas nós estamos há 30 anos fazendo isso, e até hoje nós temos conseguido obter esses respectivos resultados. Então, uma lógica, uma perspectiva muito positiva que eu entendo para o mercado de construção, é isso que a Lonax está nos proporcionando.
é de fundamental importância o que está sendo feito hoje e que, no meu entender, deveria ser replicado várias e várias vezes, para que as pessoas começam a ouvir, a perceber, a interagir e ter a lógica do que acontece no mundo em que ele atua, trabalha, mas nem sempre tem essa visão. Então, essa discussão da LONAC tem que ser multiplicada por várias vezes e colocar todos dentro do processo dessa discussão. A indústria, o fornecedor, o cliente, todos, porque isso traz um refletir de que quando ele volta para cá, fala, peraí, acho que eu tenho que fazer algo diferente na minha empresa. Para começar, foi falado que a pessoa mais importante para a empresa não é o cliente, e a pessoa mais importante na empresa não é quem está à frente do cliente. Pergunto, o que você, empresa, está fazendo para essas pessoas que estão à frente do cliente? Geralmente são pessoas que estão totalmente despreparadas. E tem gente na área de vendas que sequer gosta de vender, ele está porque ele precisa. Nós tivemos agora uma fábrica de escadas, fui convidado a fazer lá um evento na fábrica de escada. E eu perguntei assim, peguei uma escada, coloquei no palco, falei assim, o que vocês estão vendo como produto de venda? Olha, isso é material de construção, hein? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendendo? Uma escada. E você? Uma escada. E você? Uma escada. Parabéns. Todos estão chegando a uma escada. Mas se vocês não conseguirem falar que isso aqui tem 10 itens de venda, vocês não estão sabendo vender uma escada. A qualidade do alumínio, o espaço, a segurança. A gente tem todo um contexto de venda, mas eles estão vendendo escadas. E aí eu peguei um grupo de vendedores e falei assim, quem vende em Guarulhos? Aí turma, aquela festa lá, né? Quantas lojas vocês atendem em Guarulhos? Ah, professor, nós atendemos 82 lojas. Parabéns. Aí eu coloco na tela, Guarulhos tem 1.100 lojas. Vocês atendem quantas? 82. Alguma coisa está errada. Aí perguntei, mas quem que atende São José dos Campos? Aí o pessoal, sou eu, tá, a nossa equipe. Quantos? Tá lá com 60 lojas. Aí eu mostro lá, tem 704 lojas em São José. Por que só isso? Quer dizer, qual o sentido de provocar isso? O sentido de abrir os olhos que o mercado que eles estão atuando é muito maior. E a resposta veio depois, em pouco tempo, já tem um turno a mais na fábrica e aumentar as vendas em 24%. Percebeu? Percebeu que é possível melhorar a performance no segmento material de construção? E o que nos falta é justamente esse espaço que a LONAC está nos abrindo, que é a informação, a comunicação, a troca de experiência. Isso é de fundamental importância. Do argumento de vendas para o mercado que é muito superior ao que ele imagina. E o que é mais interessante, o cliente está ávido e não tem informação. Então, aquele que tem sabe conduzir o processo de venda e fazer a venda acontecer. Então, são 30 anos de estrada, como estão falando, né? E eu tenho essa convivência com a indústria, com o varejo, o prestador de serviço. O prestador de serviço hoje, o instalador, o pedreiro, aquele que montar um pelotão de obras, nossa, eu garanto, vai se dar muito bem. E uma desses resultados que a gente fala se dá muito bem, um aluno assistindo uma palestra nossa, etc., ficou incentivado e motivou-se ele era piloto do A380 do Emirates, aquele avião fantástico, né, que vai para Dubai, assim por diante. Ele largou tudo e montou uma empresa de manutenção e reforma em Dubai. Olha a visão. O mundo ia acabar, hein? Em Dubai. Por quê? Nos Emirados, em Dubai, eles fazem aqueles prédios maravilhosos, certo? No dia seguinte, não tem ninguém para fazer manutenção, muito menos reforma. E o que ele enxergou? Agora é comigo. Montou uma empresa em Dubai para manutenção e reforma. Resultado, ele está há 13 anos lá. Pergunto, volta? Entenderam o que é a lógica? Viu como é importante esses encontros que estão sendo provocados hoje entre nós aqui? Que você tem que ouvir e repetir várias vezes, de repente tem algo, essa frase me interessou. Isso pode fazer diferença na minha empresa, porque é um mercado realmente vale a pena participar. Então é nesse contexto que eu gostaria de trazer essa reflexão de que não tem, no meu entender,
salvo alguns específicos, né? É como a questão da saúde, né? O médico compra doença para vender a saúde, é uma estratégia. Se acabar a doença, acabou o médico e não tem necessidade disso. O que nós temos? Dos 74 e poucos milhões de moradia, 20 milhões tem que ser refeita, construída e 6 milhões de banheiros. Olha a oportunidade que nós temos. Mas nós sabemos, devemos ainda nos entender e como devemos nos aproximar do cliente e como abordar isso para fazer uma venda para não perder para o telefone, para o celular, para o carro e assim por diante. Então, apesar dessa entrada, né, dos chineses no mundo aqui do nosso e-commerce, que vai nos facilitar e muito, todo mundo quer essa comunidade de e-commerce, mas porque o iFood, que a princípio, isso é coisa de maluco, se evidenciou, e em material de construção falava a mesma coisa, quem é que vai comprar areia no e-commerce? Eu pergunto, eu preciso ver areia? Eu preciso ver um tubo? Não, eu peço e entrego. Olha a facilidade. Agora, tem certas coisas que você precisa vivenciar o produto. Muitas vezes, por exemplo, você quer comprar um piso, você quer ver a cor, combinar, etc. Olha o que eu estou te falando, hein? A cor, o jeito, etc. Né? Aí aquela experiência dentro da loja vai ser o diferencial para quando ele for em casa e tomar a decisão. Eu falei, não, aquela loja foi muito bacana, eu gostei deles, eu vou pedir, vou comprar lá. Entenderam o diferencial? E como a loja tem que fazer para venda, colocar a palavra segurança sempre. A segurança na entrega, no produto, na qualidade e assim por diante. Então são detalhes e destaques que nós evidenciamos e certamente asseguramos da performance de aumento de venda. Vejam, não tem nada de novo, não tem segredo nenhum, mas a humildade em parar para refletir, sim, isso vai fazer um grande diferencial para aqueles que estão no varejo multiponto. Todos. E mesmo assim, nós temos pessoas que escutam, entendem, mas na hora de executar, parece que não acreditam. É como eu falo, mudança de layout aumenta de 35% a 45% do aumento de vendas. Eu peguei uma loja no interior que no meio da loja nós pegamos algumas prateleiras e coloquei rodas. E a cada 45 dias eu mudava a posição da prateleira. O cliente, preciso mudar tudo? Nossa, que diferença! Porque se você vai sempre no mesmo lugar, está tudo do mesmo jeito, o que acontece? O cliente vai, compra o prego azul e vai embora. Não chamou atenção em nada. Olha que interessante, nós temos lojas que reclamam de custo, etc. Tudo corta custo, corta isso, etc. Não dá nem café para o cliente. A loja mais gostosa que era até o momento aqui em São Paulo, ficava aqui na Marginal Tietê, que era a 6C. Você entrava na 6C, obrigatoriamente tinha que virar à esquerda. Presta atenção, hein? Entra, vira à esquerda. Ao entrar, uma exposição de velas lindas e aquele perfume gostoso. O cérebro, gostoso. O cliente entra na loja, faz a compra, e no meio da loja nós colocamos o café. Mas como assim o café no meio da loja? Presta atenção. Talvez o item mais importante na vida que nós temos é a palavra tempo. Ou seja, quanto vale um minuto a mais o cliente dentro da loja? Vale muito dinheiro. E o cliente vai no meio da loja, senta, pede um café e começa a observar e fala, nossa, eu esqueci isso. Olha aquilo ali. Eu não tinha visto aquilo. Vendas. Percebe? Então você consegue traduzir num ambiente gostoso e abrir o espaço da oportunidade de vendas no café. A melhor loja do Brasil, a que mais vende por metro quadrado, são R$ 3.800 de venda por metro quadrado. Não tem o menor preço. Mas se você chegar a ter um café, se andar um pouquinho mais, tem pipoca, e se andar um pouquinho mais, tem sorvete. Olha que interessante. E a criançada invade. E quando você vê movimento na loja, o que você como transeunte, esse movimento tá bom, quero ver que você também entra na loja. E aí uma loja que chega a ter 2.000 pessoas, às vezes, no dia dentro da loja. Isso chama-se oportunidade de venda. Que é diferente da loja, que diminui a intensidade da luz, põe os produtos na calçada e põe os preços. Você passa do outro lado e fala assim, eu não vou entrar aí não, pegou fogo. Imagina que eu vou entrar nessa loja.
Percebe? Então, são detalhes que atraem o cliente, detalhes que possibilitam nesse relacionamento, o entendimento da necessidade do cliente, e aí a realização de venda. E aí, dessa forma que lojistas, estão se evidenciando com um aumento de 17, 40 ou até 3 vezes o faturamento, vendendo os mesmos produtos, mas de forma diferente. E, do outro lado, a indústria começa a entender que precisa dialogar de forma diferente com o lojista, pensando na necessidade do cliente. É o que nós fazemos. Fazer com que o mercado entenda a necessidade de por que comprar o seu produto. E não eu ter que querer vender o meu produto. É diferente. Então, são experiências ao longo do tempo que façam, que dá segurança e falam assim, podemos vender mais e melhor. Não é vender mais e melhor. Sem aquele desespero, né? Que muitos acabam praticando como preço abaixo, preço errado e assim por diante. E aí acaba na última linha se machucando e não se evidenciando como resultado bom na performance econômico-financeira. Agora, tem pessoas e tem investidores para esse segmento, então anote esse detalhe para quem é aí do segmento, já atua no segmento material de construção. Além de produtos chineses que estão entrando, e-commerce, assim por diante, também estão surgindo grandes investidores nessa área. E com volumes expressivos. Mas tem um detalhe, eles não são do segmento, eles têm apenas o dinheiro. Então, esses investidores vão se aproximar ou da indústria ou do varejo para poder fazer uma performance de investimento e avançar. Porque quem conhece o mercado é aquele que já está instalado. Agora, o outro tem recurso e quer fazer parte. Ele não vai simplesmente investir. Ele vai procurar alguém que já tem essa lógica e experiência ao longo do tempo, porque ele sabe que o mercado brasileiro em termos de material de construção tem um espaço gigante para crescer. E toda vez que nós participamos desses encontros com investidores, fala assim, professor, mas só esse número primário de 235 hoje para 540 bilhões amanhã, e com todo esse potencial, o que falta? Recurso. E recurso ele tem. Então está também chegando recursos para investimento nesse segmento. Vai haver uma transformação não só de amplitude, mas na lógica de qualidade. Nós também estamos mudando muito a necessidade, a qualidade dos nossos produtos, mas qualidade sem entendimento do cliente também não performance vendas. Então, desde o investimento para performar a venda, se não adequar aquele que está à frente do cliente, também não resolve. Então, a universidade foi criada com esse intuito de preparar melhor o varejo para receber melhor a indústria e trabalhar melhor o cliente. É só esse o desafio da universidade, diminuindo a distância e mexendo naquela palavrinha-chave que nós comentamos no nosso início aqui da conversa, expectativa. Então, eu espero que esse nosso encontro pelo menos desperte essa palavra e faça uma reflexão muito simples. Qual ou quais as suas expectativas para o mundo Marticom? É positivo em função de, é negativo em função de. Coloque na balança. Porque, de alguma forma, de 230 para 540 tem um espaço maravilhoso para nós atuarmos e crescermos. E é isso que eu quero deixar como esse recado inicial para todos e que possamos refletir juntos em buscar esse grande diferencial no segmento varejo Marticom, né? A lógica também dessas nossas experiências internacionais fora, que também nos possibilitam uma reflexão, é o varejista também viajar, buscar alternativas. Nós levamos lojistas para fora, vão para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, para ver o que acontece lá e tentar fazer aqui. Mas, de novo, não adianta o varejista, o dono viajar, se ele esquecer a pessoa mais importante na empresa. E olha que experiência que nós acompanhamos. Nós temos em São Paulo vendedores que acordam às 4 da manhã para chegar às 7 na loja. E às vezes na loja, por custo, não tem nem café. Ele vai trabalhando até o meio-dia, almoça até o final da tarde com
aquela pressão de aumento de vendas de 30%. Você tem que vender 30%, tem que aumentar 30%, 30%. E eu pergunto, ele consegue? Não vai conseguir, porque a pressão já é grande. Mas tem aqueles que falam assim, não, você vai levantar às 4, mas na minha loja tem café com leite e pão com manteiga. E você não precisa aumentar 30% as vendas. Graças. O que eu preciso fazer? Você vai aumentar apenas 1% ao dia. Ah, isso é fácil. Opa, peraí. 30% a mês eu não consigo. Mas 1% ao dia, ah, isso é fácil. Perceberam? Entenderam? Então, detalhes que nós podemos demonstrar como é que a gente consegue fazer a loja crescer 40, 42 ou até 3 vezes. Essa extrapolou 3 vezes o faturamento e assim por diante. São detalhes. Mas tem que ter humildade. Daqueles como todos estão fazendo agora, né? Ouvindo o professor aqui durante já mais de 1 hora falando, mas trazendo a loja, se alguma coisa eu vou segurar para mim no dia seguinte. A minha expectativa vai mudar no dia seguinte. E eu asseguro, mudando a expectativa, vai melhorar a sua performance de venda. Principalmente na lógica do seu posicionamento. Descobrindo o dom da sua empresa e não o sonho da sua empresa. Lembra o que eu falei? O dom é aquilo que você sabe fazer de melhor. O sonho é sonho. Mas o sonho eu quero o dom. O que eu sei fazer, eu vou investir no meu melhor e ser diferente dos outros naquilo que eu melhor sei fazer. Basta você descobrir o que a sua empresa sabe fazer de melhor e como é que ela é entendida pelo mercado. Porque quem define isso é o mercado. Então, como é que nós podemos traduzir esses conceitos? Espero poder também trazer a lógica, né, da gente finalizar esse nosso primeiro encontro, como foi citado aqui em 2026. Tem muita história pela frente, temos livros escritos, experiência, participação, revista, tem uma série de vivência que nós, como professores, gostamos de compartilhar. Né? Não tem sentido saber sem não compartilhar. E nós estamos à disposição, tem vários caminhos de entrar em contato, de conversar com a própria equipe da Lonax, nós estamos aí conversando, etc. Como é que a gente pode nos ajudarmos para performar melhor esse mercado? Porque o pessoal que está chegando, apesar do recurso, não conheceu o mercado, mas em pouco tempo ele passa a conhecer também. Né? Agora, professor Joaquim. Crescer... Oi, querido. Pode professor falar. Joaquim, eu queria encaminhar uma pergunta para o senhor, que é da diretora-presidente da Lonax, que está acompanhando a sua aula. Vou pedir para o meu amigo Vinícius colocar na tela. Ela está perguntando, professor, como as pequenas lojas podem competir com as grandes redes sem entrarem numa guerra de preços? O grande diferencial que nós identificamos não vai fugir da ótica do atendimento personalizado. As grandes redes, ela tem lá toda uma estrutura de política, de compra, de preço, etc., mas nem todos saem satisfeitos na ótica da compra. E o pequeno lojista tem um facilitador por conhecer o seu público. Só que se esse facilitador tiver acompanhado com algumas sugestões, que nós podemos, como citamos, de melhoria de gestão, com segurança ele não perde o cliente para as grandes. Porque nós temos hoje grandes, vou dar um nome aqui que nem poderia... A Leroy, quando lançou 120 mil itens, falou assim, antes de lançar, vocês vão se dar mal. Tiveram que recuar. Então você vai, se encanta, passeia, etc., mas o dia a dia você acaba indo no pequeno. Nós temos pequeno com grande desempenho. E os pequenos estão se defendendo numa coisa chamada redes de loja. Olha só, nós temos pequenas lojas que compõem 90 lojas, 200 lojas, 400 em redes. E aí muda a performance de negociação da compra. Então a briga já fica ali. Agora, mesmo assim, o diferencial não é só na questão do preço, é na questão do atendimento. Vou repetir, a melhor loja do Brasil não tem o menor preço. Percebe? Por quê? Descobriu o posicionamento. Por exemplo, por que você compra nessa loja? Professor, porque lá eles me entregam no momento e do jeito que eu preciso.
Ah, mas ele vende barato, se não me entrega, não interessa, eu não posso ficar parado. Percebe o que nós estamos? Então, o grande diferencial, insisto, por experiência, é aquele que está à frente do cliente. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta aqui, professor. Sim, senhor, com certeza tem. Vou pedir para o Vinícius colocar uma pergunta do Carlos Bach, que está sempre acompanhando aqui o nosso Lonax Play. Ele é de Fortaleza. Ele está dizendo que lá no Ceará, em Fortaleza, professor, as redes de Matcom vivem numa guerra de preço, as margens são super apertadas. Que leitura o senhor faz desse posicionamento? E a pergunta importante do Carlos, isso é sustentável? A lógica é o seguinte, enquanto nós vivenciarmos na briga de preço, eu vou dizer o seguinte, os preços estão errados. Então, nós brigamos por preços menores, sendo que os nossos preços estão errados. Em primeiro lugar. Segundo, a lógica do tentar brigar pelo preço, ao longo do tempo, demonstra que a última linha não é nada confortável. E nós conhecemos os números. Então, a empresa acaba sobrevivendo e não tendo um espaço sequer para a perspectiva de melhor performance de crescimento. Então, ela sobrevive. O que nós estamos assistindo, sim, quem largou a guerra de preço, como nós temos doses que fizeram isso, e partiram para a lógica de posicionamento, melhorar a performance. Vou dar um exemplo. Eu vim agora dessa circuito de palestra no Mato Grosso. Tivemos lá um crescimento de 17% nas vendas. Não foi preço. Foi mudança de layout da loja e a forma de conduzir o produto para o entendimento do cliente. 17% de aumento de venda. Não foi preço. Mas a lógica fica, mas a briga de preço, que vão se gladiando. Mas tem gente se destacando. Então, só para finalizar no raciocínio, vamos crescer 1% esse ano. Só que tem loja que vai crescer 20% e tem loja que vai cair 19%. É só ver qual lado que eles vão se encontrar. Tem outra pergunta aqui para a gente encerrar, professor, sua aula maravilhosa. É do Alisson. Cedo. Ele. É verdade. Professor, como é que o varejo do Matcom pode competir com os preços dos marketplaces e ainda entregar consultoria técnica sem perder a agilidade que o cliente exige hoje em dia? Então, a lógica tem o custo do marketplace. Não é tão simples, né? Ah, mas eu vou pegar, vou entregar, não custa nada. Não, tem um custo do marketplace. Mas tem um detalhe que é assim, todo esse facilitar, do Matcom especificamente, ele, em determinados pontos, ele exige, ele precisa da presença para você ver o produto. Ah, eu posso comprar a argamassa, que eu não preciso ver, mas tem certos produtos que você precisa ver. Então, tem-se a necessidade da presença na loja. O que está acontecendo aqui, quando estamos o cliente na loja, se ele não tiver uma boa vivência, experiência na loja, a decisão dele é, já decidi, quer esse produto, vai para casa e compra. O que eu estou citando é o seguinte, a vivência na loja vai ser o grande diferencial dessa experiência, para ele falar assim, mesmo em casa, não, peraí, aquela loja me deu eu vou comprar naquela loja. Então ele volta e compra, mesma distância, naquela loja. O que está hoje distanciando e, entre aspas, entregando o mercado cada vez mais para o marketplace infelizmente, é a experiência na loja. Que nós estamos pecando muito isso ainda. Bom, professor, a aula está chegando ao fim, foi uma experiência incrível, muito conhecimento, que é a proposta do primeiro webinar Lonax Play, é só o primeiro. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, seu conhecimento compartilhado, como o senhor fez questão de frisar. Muito grato, professor. Eu aqui quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse espaço com toda a equipe Lonax que está sendo apresentada, aqueles que estão participando, mas eu quero, de repente, só fazer para fechar uma reflexão do que é a lógica do perfeito e do completo, né?
Pensar na loja, o que é a diferença do perfeito e completo? Então, você pega a argila, põe na bancada, por exemplo, e você vai girando a argila e formando um vaso perfeito. E ao terminar esse vaso perfeito vai para a loja. A loja passa a ter um vaso perfeito. O cliente vai na loja, compra o vaso perfeito e leva para casa. E nessa casa, então, os seus moradores têm um vaso perfeito. Mas quando alguém pega flores e coloca no vaso, ele deixa de ser perfeito para ser um vaso completo. O que eu quero encerrar é que, com essa oportunidade de conhecer a equipe Lonax e todos aqueles que estão assistindo, eu quero dizer claramente que eu iniciei como uma pessoa perfeita, mas por essa amizade que nós iniciamos, eu estou dizendo boa noite como uma pessoa completa. Obrigado. Começou. Muito obrigado, professor Joaquim Ramalho, pela grande aula. É só a primeira, viu, meu amigo? Você que está aí do outro lado da tela, o primeiro webinar Lonax Play do ano. A gente vai ter outros até o fim do ano. Acompanhe as redes sociais, se inscreva em nossos canais. Esse webinar foi transmitido para 3 canais das redes da Lonax: para o LinkedIn Lonax, para o YouTube Lonax e também para o Instagram Lonax. Mas para fazer a pergunta, não se esqueça, você tem que entrar no YouTube. Quero agradecer a sua presença, faça inscrição no canal, né? Só um clique. Terça-feira a gente vai voltar com um debate para você que acompanhou o último debate com 4 convidados. Eu não vou dar spoiler não, mas vai ser sensacional. Não perca, terça-feira que vem estaremos juntos aqui no Lonax Play Debate, um novo produto de comunicação desse projeto Lonax Play para você. Uma ótima noite. Valeu pela informação, né? Saúde, paz e até terça que vem. Até lá.